quero parabenizar o Ministério Público pela iniciativa. Eu, como boa sertaneja que sou, conheço bem a realidade ali do nosso sertão, e acho que esse seminário realmente vai abrir a mente de muitas pessoas pelo momento que estamos vivenciando. Então, poderia deixar nesse momento e parabenizar o Ministério Público pela iniciativa. Na hora do expediente, continua facultado a palavra aos senhores conselheiros. Então, passamos à ordem do dia. Pela ordem, para relatar o conselheiro Anselmo Brito. Senhora Presidente, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público que oficia junto à Corte de Contas, Excelências, primeiramente trago processos de sancionamento, conhecido entre nós processos relacionados ao FUNCONTAS. Assim, trago processos relacionados ao município de Inhapi, onde trago sanção, todas elas no seu patamar mínimo de 100 FAUs. Em todas elas, o gestor, apesar de notificado, não apresentou a sua defesa, sendo assim, ela não percorreu parte do trâmite previsto em normativo próprio, que seria o encaminhamento para o Ministério Público Especial, e vem sendo as suas aplicações nos processos 15.604 de 2014, ao gestor da Câmara Municipal de Inhapi, pelo não envio da 5ª remessa SICAP, setembro e outubro de 2013. A gestora do Fundo Municipal de Saúde de Inhapi, pelo não envio no processo 13545 de 2014, da primeira remessa SICAP, janeiro e fevereiro de 2014. Processo 1718 de 2015, pelo não envio da segunda remessa SICAP, março e abril de 2014. Com relação ao município de Piranhas, sanção ao gestor do Fundo de Previdência Social daquela municipalidade, através do processo 5679 de 2015, pelo não envio da 6ª remessa SICAP 2014. Quanto a Carneiros, sanção ao gestor do Fundo de Previdência Própria daquela municipalidade, no processo 14613 de 2015, pelo não envio da 5ª remessa SICAP 2014. Excelências, tendo em vista que as condutas, elas se aderem aos que previsto em nossos normativos, portanto, há o descumprimento destes, não tendo outra opção relator que não trazer voto, aplicando um funcionamento respectivo a esses gestores, tendo em vista a legislação aplicável, na forma dos artigos 45 seguintes da Lei Orgânica Estadual, artigos 203, 206 seguintes do Regimento Interno, assim como a Resolução Normativa 1 de 2003 e também a Instrução Normativa 2 de 2010, relativo ao SICAP. Adverti-los que o recolhimento deve ser feito no prazo máximo de 15 dias após o trânsito em julgado dessas decisões, a crédito do FUNCONTAS, na forma própria, principalmente na Lei Estadual 6350 de 2003. Alertá-los que
não havendo o pagamento espontâneo, esses títulos executivos serão encaminhados a quem de direito para a promoção da competente execução, determinar que eventuais documentos encaminhados ao gestor, ainda que extemporâneos, sejam desentranhados ou desanexados para que sigam a tramitação própria da análise por parte desta Corte, remeter os processos à direção do FUNCONTAS para o cumprimento conforme as suas competências. Após isso, evoluir os processos ao gabinete do relator para acompanhamento do pagamento das multas e outras medidas que se fizerem necessárias, como voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público do Proenio. Senhora presidente, os conselheiros, tendo em vista que, apesar de regularmente notificados, os gestores responsáveis sequer exerceram a faculdade de apresentar defesa, o Ministério Público opina pela aplicação das respectivas penalidades. Em discussão, os processos relatados. Passamos à votação. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovados. Senhora presidente, tem 5 processos aí. Senhora presidente, aproveitando já o ensejo, relatando o processo de sancionamento, para retirar de pauta o processo 12.646 de 2017, porque será feita uma diligência interna. E assim que tiver cumprida, eu trago normalmente para a relatoria. O processo 12. É o número 12.646 de 2017. Pelo menos é o que consta Não aqui. tem esse na pauta. Foi adiado. Ele foi adiado? Ah, tá. Então, faz um esclarecimento para um processo adiado em que eu retiro de pauta. Então, solicitação atendida, conselheiro. E tem mais um processo, né, conselheiro? Tem mais 2 processos, excelência. Tem processo 12.894 de 2015, um daqueles processos em que fazemos a verificação de legalidade de ato de gestão. Sendo assim, excelência, eu trago o processo que cuida do termo de acordo de cooperação entre a Secretaria do Estado, à época, adjunta de Ressocialização e o Departamento de Estradas de Rodagem. Foi assinado em 1º de julho de 2015, constante do procedimento administrativo 5501-2067 de 2014, cujo objeto, segundo consta no termo, é a capacitação profissional e a mão de obra de reeducandos e reeducandas do sistema penitenciário de Alagoas que estejam no cumprimento da pena em regime semiaberto e aberto, visando o seu ajustamento no trabalho produtivo e na convivência social, nos termos da Lei de Execução Penal. O seu valor girou em torno de R$ 127.500. Teve seu extrato contratual publicado em 28 de julho de 2015. O Ministério Público de Contas atuou através do parecer 1686 de 2017. Eu peço licença para fazer a leitura, que é uma coisa bem simples. Assim, com base nas manifestações apresentadas e também na documentação submetida à análise, entendemos que este termo, este acordo de cooperação, termo de acordo de cooperação, ele possa ser por nós deliberado. Evidentemente, aqui eu constato um equívoco, tanto na capa do processo quanto no parecer ministerial, mas que não atrapalha o entendimento. Apesar de o interessado ser o Departamento de Estradas de Rodagem, a
a situação é inversa. O interessado é a secretaria com um departamento. É só uma correção, porque quem vê a capa do processo pode entender outra coisa. Assim, excelência, com base no que está posto e na manifestação, repito, eu trago o voto para que este pleno, entendendo como entendeu este relator, resolva julgar regular, procedendo-se ao registro ou anotação do termo de acordo de cooperação na forma da competência que o Tribunal de Contas detém e publicizar a decisão para os fins de direito. É como o voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Presidente, o Ministério Público exarou parecer nos autos, parecer número 1686 de 2017 da 2ª Procuradoria de Contas, onde fez análise da documentação trazida aos autos, também considerando do ponto de vista formal regular o acordo celebrado entre a Secretaria de Estado de Ressocialização e o Departamento de Estradas de Rodagem de Alagoas. Em discussão, passamos à votação. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro Sérgio. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Aprovado. Excelência, eu trago o processo 5068 de 2009. É um processo que cuida da prestação de contas da senhora Maria Isabel da Costa Souza, prefeita do município de Flecheira, exercício financeiro de 2008, salvo engano, desta assessoria, também a gestora atual. Excelências, foram encontradas algumas situações corriqueiras que encontramos em várias prestações de contas, mas o que de fato nos levou a termos esse posicionamento, eu já adianto que trago um voto recomendando à Câmara Municipal, quando do julgamento, o faça pela reprovação e rejeição das contas. E os fundamentos são os seguintes: não envio do PPA nem da LDO, descumprimento da aplicação mínima constitucional de 60% das verbas do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério, descumprimento do limite constitucional mínimo com despesas em ações e serviços de saúde, não recondução das despesas totais com pessoal do Executivo ao limite máximo no prazo legalmente estabelecido, e também descumprimento do artigo 42 da Lei Complementar número 101 de 2000, que é aquela regra de último ano de mandato, quanto a quanto à questão de não deixar suficiência de saldo que pudesse arcar com os seus compromissos, senhora presidente, em função desses fatos, dentre outros, mas que aqui não entendo ser fortes o suficiente para nos orientar no sentido da reprovação, mas apenas esses cinco fatos que expus, senhora presidente. E qualquer esclarecimento, estou à disposição de Vossa Excelência. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, esse processo é de prestação de contas relativo ao exercício de 2008. Esses autos não tramitam pelo Ministério Público. Em discussão, o processo relatado. Conselheiro Fernando. Tudo venha a esse estudo que sempre é muito bem feito pelo conselheiro Anselmo, mas que tem sido reiteradas vezes aqui discutido. Eu não gostaria de levantar nesse momento, eu gostaria de pedir vista de processo, senhora presidente. Vistas concedidas ao conselheiro Fernando. Excelência, eu até posso imaginar a análise que vai ser feita, mas eu só queria deixar
constando, inclusive em ata, que o município ele cumpriu o seu limite mínimo em MDE, aquele dos 25%, cumpriu 25,37%, embora, repito, não tenha cumprido a aplicação no Fundeb, só cumpriu 50,50% e o mínimo é 60%. E com relação à saúde, apesar de ter um valor bruto de despesas com saúde de 34%, tirando-se as deduções de recursos recebidos do SUS e despesas de exercícios anteriores, aqui não tem nada de subrubrica em gastos administrativos ou situação que o valha, apenas o desconto das rubricas de gastos diretos e despesas de outros exercícios, perfazendo assim o total, é o que consta do que nós evidenciamos das informações constantes nos autos, perfazendo um total de apenas 4,53%. É o que registro, senhora presidente, vou assiná-la. Tendo em vista isso, senhora presidente, acredito que minha pauta esteja encerrada para o dia de hoje. Obrigada, conselheiro. Então, agora, pela ordem, conselheiro Otávio. Eu queria transferir toda a minha pauta para quinta-feira, já que eu tive que ir para aquele evento da AMA com relação aos treinamentos que a escola vai fazer junto à Secretaria da Fazenda nos municípios, e eu prefiro dar uma revisada melhor e na quinta-feira a minha pauta de hoje transferir para quinta-feira na sua totalidade. Então, ficará na próxima quinta-feira. Conselheiro Fernando, para relatar. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor Ministério Público, trago, senhora presidente, 10 processos de sancionamento por descumprimento do calendário das obrigações referativo ao SICAP. Eu faço em lista, senhora presidente. Processo TC número 4582 de 2014, do município de São José da Laje, responsável seu Bruno Rodrigo Valença de Araújo, gestor daquele município. A aplicação da multa se dá pelo não envio da segunda remessa SICAP de 2013. Processo TC de número 11084 de 2014, também do município de São José da Laje, responsável seu Jobson Francisco de Araújo, gestor ou então gestor do Sistema Autônomo de Água e Esgoto do município. A aplicação da multa se dá pelo não envio das prestações de conta do exercício financeiro de 2013. Nesse não houve defesa, portanto não evoluiu ao Ministério Público. Processo TC. Pois não. Só o número do processo, por favor, se puder. 11086. 11086 e o primeiro foi 17. Não, o primeiro foi 4582. 82. Muito obrigada. Posso continuar, senhora? Pode continuar. Obrigado, conselheiro. Muito obrigada. 8283, o próximo processo, senhora presidente, de 2015. Este do município de Novo Lino. A responsável, a senhora Núbia Maria de Lima, então gestora do Fundo Municipal de Educação daquele município. A aplicação da multa se dá pelo não envio da quarta remessa de SICAP 2014, portanto, referente aos meses de julho e agosto. Também sem defesa da gestora. Processo TC de número 1867/2015, do município de Maragogi, o responsável, o senhor Gino César Menezes Paiva, então gestor do Fundo Municipal de Educação. A aplicação o sancionamento pelo não envio da segunda remessa de SICAP 2015 ou 2014, eu estou na dúvida, que eu botaram 12, 20, 145 aqui. Deixa eu ver qual é. 1867. 2015. 2015. Processo TC de número 1861/2015, do município de São Luís do Quitum, desse é o próximo, senhora presidente. O responsável, seu Wellington Soares de Oliveira, então gestor do Fundo Municipal de Saúde.
a aplicação da multa pelo não envio da segunda remessa de SICAP 2014, também sem defesa nos autos. Processo TC de número 5922/2015, também do município de São Luís do Quitunde, o mesmo gestor, o senhor Wellington Soares, então gestor, como disse anteriormente, no processo anterior do Fundo Municipal de Saúde. Esse sancionamento agora, senhora presidente, pelo não envio da sexta remessa de SICAP 2014. No processo TC de número 5921/2015, também do município de São Luís do Quitunde, responsável Gedalva dos Santos Lima, então gestora do Fundo Municipal de Educação daquele município. O sancionamento se dá pelo não envio da sexta remessa de SICAP 2014, também sem defesa por parte do gestor, apesar de regularmente notificado. Processo TC de número 5940/2015, também do município de São Luís do Quitunde. O responsável, o senhor Heraldo Pedro da Silva, então gestor daquele município. A aplicação da multa pelo não envio da sexta remessa de SICAP 2014, também sem defesa. Processo TC de número 10.841/2015, do município de Roteiro. Responsável, a senhora Glória de Fátima Cavalcante Pereira, então gestora do Fundo Municipal de Saúde. A aplicação da multa pelo não envio da primeira remessa de SICAP 2014, também sem defesa nos autos. Processo TC número 5906/2015, do município de Joaquim Gomes. Responsável, a senhora Maria Madalena Gomes da Silva, gestora à época do Fundo Municipal de Assistência Social. A aplicação da multa pelo não envio da sexta remessa de SICAP 2014, também sem defesa nos autos, senhora presidente. Em todos os processos nós estamos aplicando a sua multa no seu patamar mínimo por esses descumprimentos acima mencionados, e quem sendo acatada por esta Câmara, pleno desta Corte, ele tem a sua tramitação regular, regimental normal, assim como pode, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, senhores conselheiros, no processo 4582/2014, o gestor apresentou defesa, o mesmo tramitou pelo Ministério Público, que ofertou parecer nos autos, parecer 1686/2014, considerando a defesa apresentada insubsistente, razão pela qual nos manifestamos pela aplicação da penalidade. Nos demais processos relatados, os outros 9 processos, os gestores responsáveis, apesar de regularmente notificados, sequer exerceram a faculdade de apresentar defesa, motivo pelo qual também nos manifestamos pela aplicação das multas. Em discussão, os processos ora relatados. Passamos à votação. Conselheiro Rodrigo, como vota? Relator, presidente. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio Lessa. O relator. Conselheiro Anselmo. Pelo sancionamento, senhora presidente. Aprovados. Senhora presidente, nesta sessão, minha posse está esgotada. Pela ordem, para relatar o conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público de Contas, trago a relatar o processo TC 4500/2008. Trata-se da prestação de contas do senhor Antônio Jorge Rodrigues, na qualidade de gestor do município de Maravilha, durante o exercício financeiro de 2007. Os autos foram submetidos à análise da DEFAFON, que elaborou o relatório AFO-DEFAFON número 067/2009, conclusivo pela aprovação das contas de governo. Em seguida, os autos evoluíram ao gabinete do conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, que, por meio da decisão monocrática de número 08/2016, apontou o não envio de documentos obrigatórios, assim como a presença de irregularidades abaixo elencadas, quais sejam o descumprimento do artigo 212 da Constituição Federal,
o descumprimento do inciso 6 do artigo 167, também da Constituição Federal, por praticar remanejamento, transposição e transferências no valor de R$ 2.725.000, sem a devida autorização legislativa, previsão na LOA de dispositivos estranhos à previsão de receita e fixação da despesa, ausência da relação de repasses do 12º ao Poder Legislativo Municipal, o não envio do PPA e da LDO, divergência entre o termo de conferência de caixa em confronto com os extratos bancários, ausência de inventário geral analítico de bens imóveis, o não encaminhamento da relação de processos licitatórios, o descumprimento do inciso 1 do artigo 29A da Constituição Federal e divergências entre os valores apresentados no no relatório resumido de execução orçamentária e no relatório de gestão fiscal. Assim sendo, o eminente conselheiro substituto determinou a notificação do senhor Antônio Jorge Rodrigues para apresentação de defesa e dos documentos ausentes, em atenção às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Em 9 de março de 2017, o ex-gestor compareceu aos autos para apresentar defesa quanto às irregularidades apontadas pelo conselheiro substituto. Destaca-se que a atuação do conselheiro substituto na prestação de contas procedeu-se por um erro de tramitação processual, uma vez que a relatoria do Grupo Regional 6, biênio 2007/2008, é da competência deste conselheiro. Assim sendo, mesmo considerando o vício de tramitação, este conselheiro entende que a atuação daquele órgão, daquele julgador, não deve ser invalidada, uma vez que não gerou qualquer prejuízo para os interessados e o ato atingiu a sua finalidade. Caminhados os autos ao gabinete deste conselheiro relator, após uma nova análise, foi verificado que o gestor precisaria se manifestar sobre outras inconsistências que poderiam, inclusive, implicar na rejeição das contas, oportunidade na qual deveria ser renovada a requisição de documentos, assim como o exercício do contraditório da ampla defesa. Em 23 de abril de 2018, o gestor compareceu novamente aos autos e apresentou a documentação solicitada, bem como justificou que os recursos do QSE foram escriturados na rubrica denominada de manutenção das ações da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo e Esporte. Os autos não tramitaram pela auditoria nem pelo Ministério Público de Contas, por se tratar de balanço geral anterior ao exercício de 2010, e por fim convém registrar que este egrégio Tribunal de Contas não realizou qualquer tipo de auditoria ou de inspeção in loco no município de Maravilha quanto ao exercício financeiro de 2007. Esse é o relatório, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, apenas para confirmar a informação trazida pelo conselheiro relator de que os autos não tramitaram pelo Ministério Público, se tratar de prestação de contas anterior ao exercício de 2010. Com a palavra, doutor Rodrigo. Senhora presidente, eu vou ler de forma resumida, salientando que, quanto à análise dos documentos a serem enviados, o gestor deixou de encaminhar o inventário geral de bens e valores compreendendo saldo em dinheiro, bens móveis, bens imóveis, etc. Deixou de encaminhar também a relação dos processos licitatórios ocorridos no ano de 2007. Convém ressaltar que o não encaminhamento da documentação complementar elencada acima não impossibilita a elaboração deste parecer prévio, mas prejudica na análise dos estoques de bens móveis e imóveis. Em seguida, fizemos a análise dos instrumentos de planejamento e de programação daquele município, mais precisamente o Plano Plurianual, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual. E verificamos que o gestor encaminhou inicialmente apenas a cópia da LOA, mas que em momento posterior, atendendo à decisão preliminar deste relator,
encaminhou a cópia da LDO para o exercício de 2007 e encaminhou também o PPA para os anos de 2006 e 2009. Ainda na análise desses instrumentos, nós destacamos que, quanto à LOA, esta foi veiculada por meio da Lei de número 300/2006, a qual estimou as receitas e fixou as despesas em 14.450.000, sendo 11.307.000 consignados para o orçamento fiscal e R$ 3.143.000 para o orçamento da Seguridade Social. Registramos também que no artigo 5º dessa lei foi permitida a abertura de créditos suplementares em patamar superior a 20%, conforme o entendimento deste relator, mais precisamente foi fixado o valor de 40% do orçamento previsto para o ano de 2007. E o artigo 6º, ele trouxe uma permissão de remanejamento de uma estrutura programática para outra, tá? Todavia, militando em favor do gestor, este argumentou em sua defesa que, muito embora estivesse prevista na lei orçamentária, ele não fez uso deste remanejamento. Quanto à análise do orçamento, do balanço orçamentário, do balanço financeiro e do balanço patrimonial, eu gostaria de destacar, no que se refere ao balanço orçamentário, que nós constatamos que durante o exercício financeiro de 2007, o município de Maravilha executou receitas e despesas, respectivamente, na ordem de R$ 12.879.000 e R$ 11.806.000, e que isto resultou em um superávit orçamentário no valor de R$ 1.072.000. A análise verificou também que houve abertura de créditos suplementares por meio de decretos do Poder Executivo no montante de R$ 4.233.000, valor que corresponde a cerca de 29,3% da receita estimada na LOA, abaixo, portanto, do que foi preconizado na LOA, todavia acima daquele entendimento razoável que nosso gabinete vem entendendo. Quanto ao balanço financeiro, a análise constatou que as receitas orçamentárias foram de R$ 12.879.000, que as despesas orçamentárias foram de R$ 11.806.000, constatou ainda que as receitas extra-orçamentárias foram de R$ 3.088.000 e as despesas extra-orçamentárias de R$ 3.046.000, que os saldos de caixa do exercício de 2006 foram de R$ 822.000 e que foram transferidos para o exercício de 2008 a importância correspondente a R$ 1.137.000. Ao analisar o demonstrativo de variação patrimonial, foi possível perceber que houve um déficit patrimonial de R$ 1.123.000, conforme anexo 15 da Lei 4.320, devido principalmente ao aumento do endividamento a longo prazo. O demonstrativo da dívida fundada interna e externa aponta que o endividamento passou de R$ 113.000 para R$ 2.632.000, o que corresponde a um aumento aproximadamente de 2.310%, decorrente de inscrição da dívida com o INSS. Registro também no balanço patrimonial, mais precisamente no que se refere ao ativo financeiro realizável, que houve um registro contábil no montante de R$ 323.000 a título de devedores diversos. Questionado sobre tal escrituração, o gestor aponta que o valor de R$ 323.000
se refere à previsão de transferências constitucionais da União e do Estado, de competência do exercício financeiro de 2007, efetivamente recebido em 2008, e ao salário família, que foi compensado no momento do recolhimento das obrigações previdenciárias de 2008. Quanto aos limites constitucionais, nós verificamos que o município efetuou despesas com relação à manutenção e desenvolvimento do ensino no percentual de 25,72%, atingindo, portanto, o que preconiza o artigo 212 da Constituição Federal, devendo ser destacado também que, quanto a este aspecto, nós consideramos a importância de R$ 968.474, que foram escriturados na função 12, subfunção 361. Com relação ao Fundeb, nossa análise verificou que o município efetuou o pagamento de 60,52%, com o pagamento de profissionais do magistério, da educação básica, em efetivo exercício na rede pública municipal, cumprindo, portanto, o que preconiza o artigo 60 da DCT, inciso 12, da Constituição Federal. Quanto à saúde, também nossa análise verificou que o município cumpriu o que está preconizado no artigo 77, inciso 3 da DCT, efetuando um pagamento de 21,97% em saúde. Quanto a este aspecto, destacamos também que nós consideramos a importância correspondente a R$ 672.530 escriturados na função 10, subfunção 301, denominada de manutenção das ações da Secretaria Municipal de Educação. Verificamos também que o município cumpriu o limite constitucional do 29A, e nesse sentido eu peço vênia ao conselheiro substituto para discordar do entendimento dele. Verificamos que na época estava em vigor o limite de 8% e não o limite de 7%, aprovado pela emenda constitucional número 58/2009. Verificamos também com relação ao endividamento consolidado do município, que este se adequa ao limite máximo de 25% estabelecido na Constituição do Estado. Quanto aos limites legais de despesa com pessoal, verificamos também que o município atinge o percentual, não atinge os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, perfazendo respectivamente Câmara Municipal e Poder Executivo o percentual de 2,64% e 39,31%. E assim sendo, senhores conselheiros, senhora presidente, trago voto no sentido de que esse Tribunal Pleno, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida emitir parecer prévio nas contas de governo do senhor Antônio Jorge Rodrigues, gestor do município de Maravilha, no exercício financeiro de 2007, recomendando ao Legislativo Municipal, quando de seu julgamento, que este seja pela aprovação com ressalvas, amparado basicamente ou principalmente no artigo 31, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal de 1988 e no artigo 36, parágrafo 1º da Constituição do Estado de Alagoas. Estou votando também por recomendar ao atual gestor que não cometa as irregularidades apontadas nos itens 13, 27 a 31, assim como nos itens 33, 43, 45, 49 e 50 deste parecer. Estou votando também por solicitar à Câmara Municipal daquele município
que remeta a esta Egrégia Corte de Contas o resultado do julgamento das contas. Estou votando também por remeter cópia deste parecer prévio ao gestor epigrafado, em publicar a presente decisão e, por fim, em retornar o processo ao gabinete deste conselheiro. É como eu voto, senhora presidente. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Rodrigo. Conselheiro Anselmo, uma palavra. Vistas em razão de nossas divergências quanto aos limites educacionais e de saúde, especialmente no que concerne à saúde, pela orientação antiga do Conselho Nacional de Saúde, que deve ter uma serventia, que deve ser uma orientação que deve ser levada em conta até por este tribunal. Continua em discussão. Perdão, conselheiro. Então, vista cedida ao conselheiro Anselmo Brito. Continua com a palavra o conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu tenho mais 40 processos de FUNCONTAS e eu estou pedindo o adiamento para a sessão subsequente dos 40 processos. Para a próxima quinta-feira. Para a próxima quinta-feira. Solicitação atendida, conselheiro. Então, pela ordem, para relatar. Sim, quero só abrir aqui um parêntese para darmos as boas-vindas aos alunos da Escola Estadual Maria Ivone Santos de Oliveira, que estão aqui nos visitando, dando continuidade ao projeto da nossa Escola de Contas. Então, essa escola está localizada no Estaque Gomes, no bairro do Tabuleiro, né? Tendo como coordenadora pedagógica a senhora Juliana Gomes e a professora Luciana Silva. Então, quero neste momento dar as boas-vindas, já conhecer o nosso prédio, já conhecer nossas instalações, e para dizer que é muito importante haver todos vocês aqui, que levem um pouco do nosso trabalho, conheçam um pouco do nosso trabalho aqui do nosso Tribunal de Contas, que isso também contribua, né, no aprendizado de vocês e que sejam muito bem-vindos. Agradeço à coordenadora e à professora, senhora Juliana e Luciana, por ter nos visitado. O conselheiro Otávio, que é o diretor da escola, também quer dar as boas-vindas a todos vocês. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público. Como se trata, presidente, hoje dessa turma do primeiro semestre, é a última turma, a última escola, na verdade, a ser contemplada para fazer visita ao tribunal, eu queria fazer alguns agradecimentos e pelo sucesso do que vem apresentando, a gente vem dando continuidade a esse tipo de programa e tivemos o prazer desse projeto, que é o projeto Fala Educação, é uma iniciativa, no primeiro momento, da 19ª Promotoria de Justiça da Capital, estando à frente a doutora Maria Cecília Ponte Carnaúba. O projeto já foi desenvolvido junto à Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, do Tribunal de Justiça, e agora os projetos chegam ao Tribunal de Contas, através de um convênio firmado com o Ministério Público, a Secretaria de Educação e a Escola de Contas. O objetivo do projeto consiste em apresentar aos alunos devidamente matriculados na rede pública do Estado de Alagoas atividades desempenhadas pelo Tribunal conforme calendário abaixo. Então, nós tivemos aqui, só para do registro, nós tivemos 15 escolas que fizeram essa visita nesse primeiro semestre. Foi a escola Professora Aulina Palmeira de Melo, a escola Rosalvo Ribeiro, a escola Eduardo de Mota Trigueiro, a escola Professora Gilvana Taíde Cavalcante Cabral, a escola Miran Marroquim Cavalcante, a escola Princesa Isabel, a escola Dr. Fernandes Lima, a escola Teotônio Vilela Brandão, a escola Professor Mário Broade, a escola Professor Julieta Ramos Pereira, a escola Eunice de Lemos Campos, a escola Nélia Campelo, a escola Professora Ana Coelho Palmeira, a escola Professora Guiomar de Almeida de Peixoto e a escola Maria Ivone Santos de Oliveira. A Escola de Contas Públicas José Alfredo de Mendonça agradece
a participação dos auditores substitutos, conselheiros Alberto Pires e Sérgio Maciel, que durante a execução do projeto Fala Educação estiveram todas as terças e quintas-feiras como palestrante para as turmas aqui advindo ao tribunal. Agradecemos o apoio do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, na pessoa que está presente a vice-presidente conselheira Maria Cleide e a presidente conselheira Rosa Albuquerque, e hoje finalizamos mais uma ação exitosa e bem-sucedida, atingindo o número de 591 alunos, 36 professores e 15 escolas, satisfatoriamente atendendo os objetivos dos projetos. A presidente deste tribunal, pela maneira cortês como a preside, abraçou o projeto e recepcionou todas as escolas, professores e alunos que aqui vieram durante o período. Agradecemos ao Ministério Público de Contas, que recebeu os alunos às terças e quinta-feiras, através do doutor Enio, doutor Gustavo, doutora Maria Estela. Agradecimento também a toda a equipe da Escola de Contas, na pessoa do doutor Daniel Bernardi, Orlando de Araújo Carlos, Anaxi Mendes, Marcos Fernandes, Gisete Lima de Oliveira Nascimento, Lídia Machado Tavares e Valéria Horas Barros, Luiz Ricardo Lourenço da Silva e Carlos Ezequiel de Macedo Neto. Então, todo mundo de parabéns e esperamos para o segundo semestre, presidente, que a gente possa, se Deus quiser, dar continuidade, até abrindo de outras formas e trazendo, como era no passado também, já foi solicitado às universidades que já tinha filho, e a gente deu agora um incentivo ao segundo grau, e, se possível, nós vamos voltar a isso no segundo semestre. Muito obrigado. Quero parabenizar, neste momento, a Escola de Contas, né, pelo trabalho que vem desempenhando, muito interessante. Acho que tem uma grande importância para o nosso tribunal levarmos um pouco do nosso trabalho para as escolas, trazendo os alunos até aqui. Então, com certeza irá continuar no próximo semestre, conselheiro, mas parabéns mesmo pela dedicação. Obrigado. Está facultada a palavra, se alguém quiser usar a palavra com relação a... Então, vamos, conselheiro Sérgio. Eu gostaria de parabenizar também a Escola de Contas pelo projeto e também ao Ministério Público Estadual. Eu reputo um projeto muito importante, o Fala Educação. Importante porque procura efetivar o disposto no artigo 205 da nossa Constituição, que trata do desenvolvimento da pessoa, né, no caso dos alunos desse projeto, e os prepara para a cidadania e também a qualificação do trabalho. Então, está de parabéns a Escola de Contas por esse projeto. Eu espero que continue e dizer que estou sempre à disposição aí para colaborar com projetos desse tipo. Obrigado, senhora presidente. Então, continuamos a ordem do dia. Pela ordem para relatar o conselheiro substituto, Sérgio. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas, tenho a relatar o processo TCAL número 3.541 de 2017, tendo como anexos os processos TC 4.039 de 2017 e 8.671 de 2017. Trata-se de representação originada de comunicação da ouvidoria do TCE de Alagoas, protocolada nesta Corte de Contas em 16 de março de 2017, noticiando a inatividade do portal de transparência do município de São Miguel dos Campos, impossibilitando a população e aos órgãos de controles de consultar as receitas e despesas públicas municipais, em violação às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar número 101 de 2000, no que se refere à transparência na gestão fiscal, com a nova redação dada pela Lei Complementar número 131 de 2009. A presente representação foram reunidos para julgamento em conjunto os processos TC número 4.039 de 2017, de 24 de março de 2017, por força da disposição prevista no artigo 79 do nosso regimento interno, que estabelece
que os processos anexos serão objeto de um só julgamento, fazendo-se a anexação devida, que foi feito nesses autos. E também o TC número 8.671/2017, de 14 de junho de 2017, consistente no ofício ofício PGM número 117 de 2017, de 6 de junho de 2017, da Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos, com resposta ao ofício número 021/2017, de 1º de junho de 2017, de origem da ouvidoria desta Cor de Contas, por meio do qual ela solicita informações acerca do portal de transparência daquele município. Em resposta, a Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos informou o atual endereço eletrônico do portal de transparência e afirmou que este portal permaneceu fora do ar no período de janeiro a março de 2017 em razão de a gestão anterior não ter fornecido as senhas de acesso e ter excluído todo o banco de dados do antigo site, o que demandou tempo para o desenvolvimento de um novo portal. O Ministério Público de Contas se pronunciou nos autos por meio do parecer número 4.826/2017, da 2ª Procuradoria de Contas, concluindo pela admissibilidade da representação e impugnando pela apuração dos fatos, conforme rito disposto nos artigos 190 a 197 do Regimento Interno. Aqui, senhora presidente, eu registro a competência dessa Cor de Contas para exame da matéria e nos fundamentos eu faço um exame breve de que foram cumpridos os requisitos para admissibilidade da presente representação e trago também aqui, faço o registro da norma regente que regulamenta a transparência na gestão fiscal, né, que a Lei Complementar 131/2009, e ao final já concluo aqui pela procedência da representação e destaco que o município de São Miguel dos Campos já foi alvo de diversas comunicações do Ministério Público de Contas alertando sobre o descumprimento das regras acerca da transparência na gestão fiscal. E aqui eu trago como exemplo os ofícios e faço o registro dos ofícios encaminhados pelo Ministério Público de Contas, aquela prefeitura, alertando desse descumprimento. Assim, diante dos fatos narrados e da documentação juntados aos autos, justifica-se a admissibilidade do feito e a apuração dos fatos irregulares noticiados a esta Cor de Contas. E passo ao voto, né? Dessa forma, presentes os requisitos exigidos tanto na lei orgânica quanto no regimento interno desta Cor de Contas para admissibilidade da representação, sob exame, voto no sentido de que o Tribunal Pleno, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida por conhecer da presente representação, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade estabelecido no artigo 191 da Resolução número 003/2001, que é o nosso regimento interno, e determinar o sobressamento do presente processo no gabinete deste conselheiro substituto, para que sejam realizadas as audiências e diligências que este determinar, a fim de instruir o feito. Também por dar ciência da decisão com envio de cópia ao prefeito do município de São Miguel dos Campos, senhor Pedro Ricardo Alves Jatobá. Como voto, senhora presidente? Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público também se manifestou nos autos por intermédio do parecer 4826/2017, no qual entendeu estarem presentes os requisitos para processamento da presente representação /denúncia e se manifestou para que haja apuração dos fatos irregulares noticiados ao Tribunal de Contas e que, após a instrução do feito e a oitiva do responsável, o prefeito municipal do município,
os autos retornem ao MP para manifestação final. Em discussão, processo relatado. Conselheiro Fernando. Se eu bem ouvi, quando no relatório do conselheiro doutor Sérgio, que o